Segunda Reis 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá à terra Ramote Gileade, leve este jarro de azeite, e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: ele trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú respondeu: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens quanto os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baassá, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus de Jeú no mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Hazeel na Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir visitar os moradores de Jezreel. Então, subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando de cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o Senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú, e novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não havia voltado, e disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú fez. Aponte o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi separado, então ele e o rei Acasias saíram, cada um com seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu:
Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Abidcar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que, quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse essas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias escolheu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus soldados levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis da cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zinri, assassino do meu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela, e Jeú lhes disse: joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse: pegue aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel.